Olá, alunos! Vamos para a nossa segunda atividade de língua portuguesa do mês de fevereiro. Nós vamos estudar outro gênero textual, que é o gênero biografia. Vocês já ouviram falar em biografia? Sabe o que significam? Então, antes de ler o texto e antes da gente começar, nós vamos pensar algumas questões. Vocês já ouviram falar do cangaço da região do Brasil? Você sabe como que ele ocorreu? Vocês vão responder essas questões. Quem não souber, pode pesquisar na internet. O que você gostaria de saber sobre a vida de Virgulino Ferreira da Silva, que é o nome do Lampião? Vocês já ouviram falar, né? O que vocês gostariam de saber da vida dele? Então, quem foi? Quem foi o Lampião que fez parte do cangaço? Ele foi Virgulino Ferreira da Silva, conhecido popularmente com o apelido de Lampião. Foi o principal e mais conhecido cangaceiro brasileiro. Nasceu na cidade de Serra Talhada, em Pernambuco, em 7 de julho de 1898. E faleceu em Poço Redondo, em Sergipe, em 28 de julho de 1938. E ele ficou conhecido nacionalmente como o Rei do Cangaço. Então vamos para a biografia. Primeiramente, o que a gente coloca numa biografia? Nasceu em uma família de classe média baixa, trabalhou com o pai na infância e parte da adolescência cuidando de gado. Trabalhou também com transporte de mercadorias em longa distância, utilizando burros como meio de transporte de carga. Envolveu-se em brigas familiares na juventude. Entrou para um bando de cangaceiros para vingar a morte de seu pai. Em 1922, passou a comandar um bando de cangaceiros. Em 23, seu bando efetuou o assalto à casa da baronesa. Em 27, ele comandou seus homens na fracassada tentativa de tomar a cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. E já na década de 30, Lampião e seu bando passou a ser procurado por policiais de vários estados do Nordeste. E o bando passou a viver de saques a fazendas e doações forçadas de comerciantes. E em 1930 conheceu Maria Deia, conhecida também como Maria Bonita, que ingressou também no bando, tornando-se mulher de Lampião. Em 1932 nasceu a filha do casal, Expedita Ferreira. Em 27 de julho, Lampião e vários cangaceiros do bando estavam na fazenda Angicos, sertão de Sergipe, quando foram mortos por policiais do volante João Tenente João Bezerra. Então, isso aqui é um texto biográfico, porque eu começo desde o nascimento da vida de alguém, eu vou falar de como ele nasceu, quando ele nasceu, em qual família, porque esses dados são importantes para a gente saber por que o Lampião tornou-se bandido para uns e mocinho para outros, né? Ele nasceu em uma família de classe média, depois ele trabalhou com o pai, depois ele foi com o transporte, ele envolveu-se em briga, em 22 ele passou a comandar, em 23, então vai seguindo uma ordem cronológica, desde o seu nascimento, com quem ele trabalhou, passando pelos principais acontecimentos de sua vida até chegar à sua morte. Então ele vai contando do nascimento à morte. Então, a biografia é um documento, né? Então, um texto escrito que conta a vida de uma determinada pessoa. Então, biografia dos presidentes do Brasil. Então, eu vou escrever um texto que conta a vida dessas pessoas, respeitando a ordem cronológica. Então, eu não posso começar minha biografia quando a pessoa já está adulta. Tem que falar primeiramente do nascimento, pelas etapas que ela passa até a sua morte. Na biografia deve constar datas, então eu tenho que ser detalhista. Tá vendo que na biografia do Lampião começa com a data, em 23 ele fez isso, em 27 ele fez aquilo. Então tem que constar datas, lugares, por exemplo, se ele nasceu em tal lugar, depois ele mudou para outro lugar, eu tenho que falar esses lugares, quais são as pessoas e os acontecimentos que mais marcaram a vida de quem eu estou escrevendo. Se casou com quem, se separou de quem, quais são os filhos, né? Aí também conta. A biografia é redigida em terceira pessoa. Então, o que significa? Eu não posso fazer uma biografia de mim mesmo. Eu tenho que falar de uma terceira pessoa, de uma outra pessoa. Então, como que vai ser os meus verbos? É no passado, é no pretérito perfeito. Eu estou contando o que já aconteceu, tá?
E a biografia depende do fim a que se destina. Pode ter formas muito distintas, de formas muito diferentes, que vão de uma simples nota a um livro completo. Vocês vão fazer um texto, vocês vão escrever uma biografia, tá? Um texto de alguém da família de vocês. Então, lembrando que vocês devem empregar todas essas características que eu já falei acima, tá? Começar pela data de nascimento, colocando datas, lugares, explicando o que aconteceu em tal data, certo? Qualquer dúvida é só perguntar. Temos também a atividade complementar, tá? Vocês vão citar abaixo 3 elementos que não podem faltar em uma biografia. 3 elementos, 3 características que são de fundamental importância para que meu texto seja pertencente ao gênero biografia. Pessoal, não esqueçam de colocar o tema da aula de hoje, que é biografia. Mandem o texto, tá? Contendo parágrafos, pontuação. E qualquer dúvida é só perguntar.